Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 8 de março de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, funcionários aqui da casa, a Aline, o Anderson e o André. E um cumprimento especial também a todas as pessoas que nos assistem via Facebook, neste dia 8, um dia especial, Dia das Mulheres. Então, já na abertura da sessão, quero prestar esta minha singela homenagem às mulheres aqui da casa, vereadora secretária Deise, vice-presidente vereadora Gisele, também a nossa diretora da casa, Aline Pecati. Então, o meu reconhecimento a vocês, mulheres paduenses, por tudo o que fazem perante a comunidade aqui no serviço público, e também eu sei o quanto vocês se dedicam nas suas casas, principalmente as mulheres que lidam no meio rural, praticamente uma tripla jornada entre trabalho, família, filhos. Meus parabéns a todas. A vinda do Filho do Homem. Mas nesses dias depois daquela filiação, o sol escurece, e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão a vir o Filho do Homem sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade dos céus. Neste momento, peço à secretária, a vereadora Deise Munay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 10 de 2021, Nova Pádua, 4 de março de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação do seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 16, de 4 de março de 2021, que autoriza a contratação por tempo determinado mediante processo seletivo simplificado, para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público. Projeto de lei número 17, de 4 de março de 2021, autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente, Danley Pilate, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 19 de 2021. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme as suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, realize a pintura da sinalização asfáltica no trecho entre Travessão Bonito e Travessão Paredes. Justificativa. A presente indicação é relevante, visto que alguns pontos da via que liga a Travessão Bonito ao Travessão Paredes estão em sinalização apagada, e alguns trechos já não existem mais, representando grande risco de acidentes, especialmente à noite. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 8 dias de março de 2021, Leandro Martelo, Demétrio Pan, vereadores do MDB. Indicação 20 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja feito o alargamento da estrada desde a igreja do Travessão Barra até o final do travessão, e a devida demarcação para que as famílias
tem um tempo de remover cercas e pareirais, onde for necessário, nos períodos de entre safras. Justificativa. A entrada é estreita, pista única, e a rota de ônibus, caminhões, carros, turistas que se dirigirem até o Leonore, destilados, ou aos diversos locais e mirantes, a pista única impede a ultrapassagem e cruzamentos de veículos em vários trechos, representando perigo constante. Essa obra beneficia a cerca de 30 famílias do Travessão Barra. O trecho a ser alargado é por onde escoa a grande produção de uvas, frutas, como maçãs, pera, laranja, chuchu e outros. Também existem aviários e câmaras frias no trecho. No Travessão Barra, não houve obras de melhoria e infraestrutura nos últimos 4 anos. Junto ao alargamento, solicitamos que seja realizada a troca de tubulação para o escoamento da água superficial junto às últimas famílias, onde os atuais tubos não suprem a vazão da água. Como, por exemplo, a propriedade de Pedrinho Caon e Virgílio Dan Caon, aonde as águas invadem os pátios das casas. Câmara Municipal de Vereadores, aos 8 dias de março de 2021, Gisele Boldrin Rossi, Maico Morandi, Deise Bunay, Lino Pecati e Gilney Smiderle, vereadores progressistas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Deise. E neste momento passamos para a aprovação da ata número 1303 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1303 de 2021. E de imediato passamos para o pequeno expediente com a palavra a vereadora Deise Bunay. Só um minutinho, Michael. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores companheiros, ao pessoal aqui da casa, Anderson, Aline e André. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o atendimento no posto de saúde. Devido à pandemia, algumas coisas foram mudadas, então eu gostaria de deixar explicado aqui para todos vocês. O médico atende de segunda a quinta, todas as tardes. Nos demais horários e dias ainda não temos atendimento, mas já está sendo providenciado. Para as pessoas com suspeita do Covid, temos a ala separada, sendo atendido imediatamente quem apresentar algum sintoma. Existe um enfermeiro que tem a total liberdade, sem sequer um requerimento médico, para testar as pessoas. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro a vocês. E qualquer dúvida que nos procure. O nosso médico, no momento, apresenta comorbidades, não podendo atender a quem apresenta sintomas. Assim, o enfermeiro tem total liberdade para fazer os testes e encaminhar os devidos cuidados. Hoje, eu gostaria de deixar aqui o meu cumprimento todo especial a todas as mulheres, principalmente a vocês, mulheres paduenses. A Aline, obrigada por tudo. Gisele, a minha companheira vereadora, que só me enche de orgulho, nos representa como mulher, como autoridade e como agricultora. Parabéns. Quando a gente fala em termo mulher, assim como eu expliquei no vídeo que foi feito aqui através da prefeitura, a gente logo pensa em sensibilidade, generosidade, amor. Mas nós não somos só isso. Nós temos muita força e nós devemos usá-la a nosso favor. Respeito.
Muitas exigem, mas respeito realmente vem de nós mesmos. Se nós sabemos nos respeitar, ele está aí. Hoje aconteceu um encontro estadual de mulheres online, com Joyce Graciele Nilson, onde foi falado sobre as dificuldades que nós mulheres enfrentamos, mas quero dizer, sejamos gratas. Mulheres são sentimentais, sim, e fazem tudo com muito amor. Eu tenho muito orgulho em ser mulher. E o que eu vou falar agora poderá gerar um pouco de pânico em algumas pessoas. Mas eu, como mulher, me sinto obrigada a falar. Estou usando um vestido que é uma homenagem e é um símbolo a toda a mulher. E não, eu não estou usando sutiã em homenagem a todas as mulheres que perderam as suas vidas para que esse dia fosse concretizado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Cumprimento o presidente Maico, os funcionários dessa casa, meus colegas e a todos que nos assistem pelo Facebook. Eu também queria parabenizar todas as mulheres de Nova Pádua, as nossas duas colegas vereadoras, e em especial a minha esposa em casa, que me ajuda de dia a dia, do dia na colônia, chega em casa, não termina nunca. A minha afilhada e sobrinha que faz aniversário hoje, o Dia da Mulher, e todas as mulheres do Brasil e do Estado. Eu queria falar um pouquinho do nosso governador, as últimas entrevistas que ele está fazendo. Ele sempre falou na campanha e tudo que o José Ivo Sartori tinha que tirar a bunda da cadeira. Eu acho que quem tem que tirar a bunda da cadeira hoje é o nosso governador Leite. Ele deu uma entrevista semana passada e disse que aumentando os leitos da UTI não resolve o problema do quem mora, porque 60% do quem entra na UTI mora, ele disse. Então o que sobrar não vale nada, então. Segundo ele. Se ele disse que não adianta aumentar os leitos porque 60% que vai para a UTI mora. Eu vi a entrevista que ele fez. Eu acho que ficou feio. Ele está mais preocupado em brigar com o Bolsonaro, com o nosso presidente, do que ele cuidar do nosso Estado. Eu acho que ele tem que mudar alguma coisinha e pensar mais no povo de Nova Pádua também, mas de todo o Estado nosso. Ele está mais preocupado em brigar com o Bolsonaro para ele ter... Na realidade, ele quer ser candidato, eu acho que é o governo ou o presidente, alguma coisa ele quer ser. Ele se incomodou quando o Bolsonaro mandou para todos os governadores o dinheiro que ele mandou para os estados, e ele investiu uma mínima parte do que veio para o Covid na saúde, e o resto ele desviou em outros lugares. Desviou não, ele pagou outras contas que ele tinha. Mas se veio pela saúde, eu acho que ele devia ter investido na saúde. Eu queria desejar os pêsames da família do Orlando Bedin, que faleceu ontem. Que ele trabalhou bastante para Nova Pádua. Eu sei que ele trabalhou com meu pai. Eles faziam a linha de Nova Pádua, Caxias, Flores da Cunha, de noite com os estudantes. Ele merece o apreço de todo o povo de Nova Pádua, porque ele mora em Caxias agora, mas ele trabalhou bastante para Nova Pádua. Muitos anos ele fez a linha de Nova Pádua. E falar para o povo de Nova Pádua que se cuide hoje, porque a Covid está cada dia pior. Eu falei com o Odir ali na cooperativa primeiro, ele disse que mais 5 casos novos hoje. Flores da Cunha está cheio, sei que tem famílias inteiras, até a minha prima, ela ficou 10, 12 dias no hospital com 40 e poucos anos. Pegou a família inteira, o pai, a sogra. Que o povo da Nova Pádua se cuide, agora está terminando a safra da uva, muita gente já está indo embora, vai diminuir o povo da Nova Pádua. Eu calculo que deve diminuir alguma coisa, mas pelo que se vê em volta, não vai longe esse negócio. Mas esperemos que um dia termine, que o uso de máscara, que nem eu vejo lá,
trabalhando na uva, empregado. Casa, eles, difícil segurar eles. Tu obriga eles a ficar em casa, vão embora. Vai fazer o quê? Tá ficando complicado. Era isso, meu presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smidler. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos funcionários da casa Aline, Anderson e André, aos colegas vereadores, ao pessoal que nos escuta via Facebook, em especial hoje as mulheres, todas as mulheres que estão nos assistindo. E eu também hoje quero falar de coisas boas. Dia Internacional da Mulher, um dia em que nossas mulheres estão em festa e nós então vamos falar de coisas boas. Apesar que nós estamos com uma pandemia aí que está meio assustando, mas enfim, eu quero homenagear as nossas 3 grandes mulheres que nós temos aqui na Câmara de Vereadores, a Deise, a Gisele e a Aline. Elas são nosso pilar aqui na Câmara, sem elas nós já seríamos pouca coisa, mas com elas aqui elas nos dão tranquilidade e a gente está fazendo nosso trabalho. Então eu quero agora só deixar uma homenagem a todas as mulheres, como falou o Maico na entrada, as mulheres do nosso município, dos municípios vizinhos, do estado, do país e do mundo. Então eu diria o seguinte: mulheres têm a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, reciprocidade de ser amiga, o dom de iluminar a todos, com um sorriso e o amor por ser mulher. E nós, homens, nada somos se não tiver uma mulher ao nosso lado. Obrigado, senhor presidente, era isso aí. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Boa noite a todos. Primeiramente, então, parabenizar as mulheres, agradecer ao presidente Maicon pela singela homenagem às vereadoras. Continuem representando a força da mulher paduense. Então, essa rosa que recebemos, eu e a Deise, dedicamos a todas as mulheres de Nova Pádua, guerreiras, trabalhadoras, merecedoras de todo o nosso respeito. E por falar em homenagem à mulher, quero agradecer o reconhecimento da sociedade pelas mulheres. Hoje, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, as conversas no privado, a sociedade, os homens estão de parabéns por todo o reconhecimento que estão dando, pela importância que estão dando ao Dia da Mulher. Ano após ano venham acompanhando o crescimento dessa data e o reconhecimento da sociedade. Então estamos sim sendo reconhecidas. Claro, queremos o respeito, é o principal. O que a mulher precisa é o respeito no dia a dia, não é mais do que isso, não é? Mas eu vejo que sim, que todas as homenagens que todas as mulheres receberam hoje é um sinal de que a sociedade está mudando e que os homens sim reconhecem, muito bem falado pelo vereador Demétrio, reconheceu o trabalho da sua esposa e todas as esposas que estão em casa cuidando dos filhos, fazendo todo o trabalho que fazem. Nossas mulheres são muito guerreiras. Mas vamos lá, não se delongando muito, eu quero falar um pouquinho sobre saúde. Então, uma boa notícia para todos os portadores de insuficiência cardíaca. O medicamento Entresto, tão necessário aos que possuem a insuficiência cardíaca, então agora está disponível da seguinte forma. A portaria número 40, de 8 de agosto de 2019, determinava que esse medicamento Entresto, com as substâncias sacubitril e valsartana, fosse incorporado ao Sistema Único de Saúde. De lá até agora, somente agora, através de uma nova portaria, a portaria 78, de 27 de janeiro de 2021, determinou que ele seja um componente especializado e que entre realmente, seja disponibilizado pelo SUS. Ele será disponibilizado, não é, como ele é um medicamento específico, ele não gera custos ao município, ele será disponibilizado pela União. E para que os que necessitam desse medicamento possam adquiri-lo, basta chegar ao posto de saúde, adquirir a documentação necessária e, havendo
acredito eu que os cardíacos tenham o seu cardiologista, então, passando com esse cardiologista, vendo o atestado e a comprovação por exames, o próprio posto de saúde encaminha para que esse medicamento seja disponibilizado. É ofertado aqui, mas é disponibilizado pela União, pelo governo federal, não gerando custos ao município. Esse medicamento, então, a insuficiência cardíaca, ela afeta 3 milhões de pessoas no país e é responsável por 3 vezes mais mortes que câncer de mama e câncer de intestino juntos. Estudos realizados comprovam que o Entresto reduz 16% o risco de morte por todas as causas, 20% o risco de morte súbita devido à insuficiência cardíaca e 21% menos hospitalizações em relação aos que possuem insuficiência cardíaca e utilizam o enalapril. Então, ele é o único medicamento que age em 2 frentes ao mesmo tempo, bloqueando a ação da angiotensina, que é o que contrai as artérias e sobrecarrega o músculo do coração, e inibindo a enzima neprilisina. Então, essa boa notícia quero que seja comemorada por todos os paduenses que estavam adquirindo particularmente esse medicamento e que é um medicamento extremamente caro e que agora, então, pode ser encaminhado ao pedido e pode ser disponibilizado aqui no posto de saúde. Por hora era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Boa noite, senhor presidente. Queria cumprimentar colegas vereadores, Anderson, a Aline e o André. Queria parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, a minha mãe, a minha esposa principalmente, que está sempre do meu lado, e a quem nos assiste via Facebook. Queria agradecer aos colegas vereadores que me desejaram melhoras na semana passada, que eu não pude estar presente, que estava no hospital, com uma crise muito forte de labirintite. Fiquei internado até terça-feira de tarde no Hospital Fátima de Flores da Cunha. O médico me liberou, hoje, graças a Deus, estou bem. E queria falar um pouco sobre a limpeza dos terrenos, que foi falado, até foi botada uma indicação nas primeiras sessões. E andei comentando com o proprietário de um terreno também essa semana, que já andou aparecendo cobras por lá, e quase o proprietário do terreno me xingou, dizendo que não tinha tempo para limpar o terreno, que ia dar um jeito, de repente essa semana ia limpar. Então eu acho assim que deveria tomar umas providências, ser notificado todos os proprietários que têm os terrenos sujos, dando um prazo, vamos supor, de 30 dias para ele limpar o terreno ou coisa parecida. Caso não fizesse, que fosse autuado, multado ou sei lá, alguma coisa. E era isso, senhor presidente. Certo, finalizado o pequeno expediente. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Passamos agora para um pequeno intervalo, somente para os que quiserem beber água ou ir ao banheiro ou se inscrever nas explicações pessoais, e já de antemão retornaremos à nossa sessão.
Retornando então, na ordem do dia, temos em pauta duas indicações. Tem indicação? Está ali dentro. Indicação 019 de 2021. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, realize a pintura da sinalização asfáltica no trecho entre o Travessão Bonito e o Travessão Paredes. Está em discussão esta indicação. Sem discussão, passamos para a votação da indicação 19 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos a indicação 19 de 2021. Temos a indicação 20 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja feito o alargamento da estrada desde a igreja do Travessão Barra até o final do travessão e a devida demarcação, para que as famílias tenham tempo de remover as cercas e pareirais, aonde for necessário, nos períodos de entre-safra. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Novamente, boa noite a todos. Então, essa indicação já vem da administração passada e reforçamos agora, então, o pedido de alargamento a partir da Capela do Travessão Barra até o final do travessão, que é uma estrada realmente muito estreita, é uma pista única, mais ao fundo, mais nas últimas famílias, ou desde da encruzilhada, como todos, quem conhece o lugar, é bem estreita, há vários locais que não há possibilidade de ultrapassagem, e é rota de ônibus. Então, se considerássemos que houvessem as aulas presenciais, o ônibus passa manhã, meio-dia e noite, como não tem saída no travessão, multiplica-se por 2 cada vez que ele passa. Também passam caminhões de ração, de frangos, também temos caminhões que buscam produtos nas câmaras frias, e também temos agora com a Lonora Destilados instalada, temos a visitação por parte de turistas, temos essa via então que é muito estreita, famílias solicitando muito essa obra, que há tempos o Barra não está tendo uma infraestrutura melhorada e que agora então pedimos que seja assim feita essa obra, já em conversa com o prefeito municipal, Danley Pilati, e também com o secretário de obras. Eles confirmaram que sim, será feito esse alargamento. A princípio, se tudo ocorrer dentro do previsto já neste ano, será feito esse alargamento, e também eles têm em vistas alargamentos para outras áreas, em especial iniciando-se um trecho no Leonel, que não é muito, então é rápida a obra também lá. E também, claro, pedimos que seja feita a demarcação, que aí, como todos sabemos, os agricultores, o tempo que eles têm hábil para remover os pareirais, principalmente, as cercas é mais rápido, mas para a remoção dos pareirais é no entre safras, que seria de agora até os meses, no máximo julho, antes da poda das pareiras. Então, se for possível, a demarcação nesse período, ou assim que for dentro do cronograma previsto. Mas uma obra muito importante e necessária para essa comunidade, que realmente temos bastante famílias e precisando urgentemente desse alargamento. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati, com a palavra. Senhor presidente, eu quero acrescentar um pouco mais, que eu acho importante não só o trabalho que pode ser feito assim, mas o entendimento que há antes de fazer qualquer indicação assim, né? Com o prefeito já assinalando o verde, ou com o secretário, sim, estamos planejando. Então, como a vereadora já disse, vão planejando também o agricultor, vai planejando. Aqui quero plantar um pareiral ou coisa assim, já sabe mais ou menos a demarcação. Então, com o tempo, uns meses, ele vai ter tempo, depois se não dá aquela
que ele entrevê daquela folia, não vou tirar o piquete daqui, não vou tirar o palanque daqui, porque podiam me avisar. Então, acho importantíssimo esse entendimento entre vereadores, antes de vir aqui, conversem lá, será que é possível? Não apenas fazer por fazer, às vezes, é importante isso aí, sim. Vereador Antônio Rode com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de complementar também que ótima indicação, né, de vocês, porque as pessoas, inclusive, cobraram na campanha o alargamento e pedir também a compreensão, né, das pessoas que têm os piquetes ali pertinho da rua, que nem a colega falou ali, para que removam, né, e que nem o Lino também, o colega falou, que não haja aquela discussão, não vou tirar, porque muitas vezes também a gente coloca a indicação, né, a Secretaria de Obra vai fazer e o pessoal fica incomodando porque não quer tirar. Então, daí não adianta de nada nós vir aqui, nós brigar para que mande as máquinas, para que seja feito e as pessoas também não colaborarem, né. E outra coisa também, que eu vi na indicação ali, fui cobrado, né, dos tubos, né, lá embaixo, perto do Pedrinho Caon e do Virgílio Rancan. Realmente, eu fui podar os parreirais do Virgílio ano passado e realmente é crítica lá quando chove, não tem como escoar a água ali, invade a casa Até ele fez um murinho, fez um negócio lá, nem plano ficou, ele fez assim porque a água entrava dentro da cozinha dele. Então, eu também acho que foi esquecido mesmo, né? Aquela comunidade ficou meio esquecida na última administração e vamos cobrar todo mundo junto para que se olhe com bons olhos para aquela comunidade lá, que nem a colega falou, são mais de 30 famílias que escoam a sua produção por ali. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Também fazendo um pequeno comentário, realmente essa indicação vem de anos que já é solicitada e mais uma vez adentramos com ela na casa dos vereadores e também em conversa preliminar com o prefeito. Ele já sinaliza que se dentro do cronograma vai estar sendo feita esta abertura e alargamento de estrada, né? Tivemos agora a conclusão do asfaltamento, um trecho de 500 metros da ligação entre Barra e Bonito, e o prefeito coloca que também então terá esse alargamento da capela até o final da comunidade. Assim como outras indicações de vereadores que fizeram, né, de outros alargamentos que são muito necessários para o município. O vereador Tonico colocou a do Acioli, temos também a do Leonel, que é um trecho importante que também deve ser dada a devida atenção. Tem um trecho no Curuçu também, assim como outros trechos. Esses 4 que eu comentei, conversando com o prefeito, dentro do cronograma será realizada a abertura desses trechos e também ao longo do orçamento e dos anos, outros trechos também deverão ser abertos. Mas sem mais discussão, passamos para a votação da indicação 20 de 2021. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Aprovada por todos os vereadores a indicação 20 de 2021. Temos o projeto de lei número 15, de 1º de março de 2021, que concede desconto no pagamento antecipado e em cota única da IPTU-TSU para o exercício de 2021. Também dando somente um pequeno comentário sobre esse projeto de lei. Quando deu entrada, eu estive conversando com o prefeito Darley Pilati para que ele desse um pouco mais de prazo neste ano de pandemia. Sabemos que não temos tantos comerciantes afetados pela pandemia em comparação a outras cidades, mas sim temos estabelecimentos que são prejudicados devido às bandeiras, devem reduzir os atendimentos ou até mesmo não atender. Então, o primeiro projeto que tinha dado entrada era o pagamento até 28 de abril em cota única, já 30 dias a mais
que em 2019, no ano passado, foi feita a prorrogação devido à pandemia, e aí em conversa com ele alterou esse projeto para que o pagamento em cota única ficasse para o dia 9 de junho. Então, prorrogando um pouco mais a data do pagamento, também dos parcelamentos, para que o nosso cidadão paduense não sinta tanto no bolso neste momento tão difícil de saúde pública e também, em muitos casos, de questões financeiras. Está em discussão o projeto de lei número 15, de 1º de março de 2021. Vereador Lino Pecati com a palavra. Bom, presidente, vereadores, esse projeto há anos já que a prefeitura oferece o desconto, então se esse ano ampliou um pouco, né, senhor presidente, então melhor ainda, mas então quem pagar antecipado terá um bom desconto, que eu penso, de 15%, então vale a pena aquele que tem o dinheiro aí pagar logo, então está livre dessa conta. Não tendo mais discussão, passamos para a votação deste projeto. Vereadora Gisele Boldrin Rassi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smidler. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 15, de 1º de março de 2021. Também, hoje, tivemos a entrada de 2 projetos. Projeto de lei número 16, de 4 de março de 2021, que autoriza a contratação por tempo determinado, mediante processo seletivo simplificado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, este projeto de lei ficará na mesa para apreciação dos vereadores e será posto em votação, se estiver tudo certo, na semana que vem. E também deu entrada o projeto de lei número 17, de 4 de março de 2021, que autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, este projeto de lei, por opção nossa, de nós vereadores, por entendermos que é um assunto prioritário aqui para a Nova Pádua, colocaremos ele em votação hoje para o pessoal que está em casa entender. O governo federal abriu um consórcio para os municípios que quiserem adentrar, para que, caso o governo federal não consiga atingir as metas de distribuição da vacina contra a Covid-19 nos municípios, quem estiver neste consórcio poderá adquirir as vacinas por vias próprias. Então, o prefeito deu entrada neste projeto e nós entendemos que, pela prioridade, ele deve sim ser votado hoje. Isso não significa que será feita a compra imediata, mas caso o governo federal não cumprir com as metas estipuladas, aí sim a Prefeitura Municipal de Nova Pádua tomará outras providências. Então está em discussão este projeto de lei. Vereadora Deise Bunay com a palavra. Bom, nós todos sabemos qual é a importância da imunização. Então, o governo estadual, ele afirma que tudo andará pelos conformes. Mas caso isso não se cumpra, essa aquisição, esse consórcio, assim como em outros municípios que também procuram o mesmo bem para o seu município, estão procurando o melhor. Ainda não temos o certo, ainda não temos certeza, mas estamos dando o primeiro passo para que os nossos munícipes sempre tenham o melhor, para que sejam imunizados o quanto antes. E só pelo fato desse projeto estar aqui entre nós para ser votado, já nos anima, e nos deixa muito feliz com a questão da conscientização do Executivo. Então, eu fico muito feliz realmente com esse projeto, com esse pedido,
porque é questão de conscientização humana, conscientização para os nossos munícipes. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati com a palavra. Segundo diz o projeto, então seria um aval ao prefeito que, se aparecer a oportunidade que ele acha conveniente com a compra, já tem como se organizar, que já tem um aval da Câmara para ele projetar e comprar. Então, eu acho correto, sim. Vereador Gilney Midler com a palavra. Senhor presidente, caros vereadores, realmente eu vejo isso aí com bons olhos, pois a gente está se preparando para, caso dê algum imprevisto, no governo não cumprir com as obrigações, a gente já está com um passo dado para poder adquirir as vacinas, porque eu vejo que está muito lenta essa vacinação aí. Nós estamos ainda dos 80 para cima, entendeu? E estamos com a pandemia pegando fogo, pandemia tudo fechado, entendeu? Estive em Flores da Cunha aí nos mercados aí, o pessoal não querem te atender, entendeu? Então a gente está sendo tratado que nem uns bichos. Então, quanto antes vier as vacinas, então isso aqui serve também para nós pressionar um pouco o governo para que ele cumpra. E caso contrário, também eu seria a favor até de que viesse, que não tem como vir a vacina, mas senão até de quem quisesse pagasse a sua vacina, porque nós precisamos de saúde e o resto a gente vai atrás. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Sem mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 17 de março de 2021. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gilney Midlerle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 17, de 4 de março de 2021. Finalizada as explicações pessoais, finalizada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Temos a vereadora Gisele Boldrin, o vereador Antônio Rode e o vereador Lino Pecati. Então peço a vereadora Gisele Boldrin Rossi para que use a palavra. Novamente, boa noite a todos. Algumas informações, rapidamente, não tomando o tempo dos demais, procurando respeitar o horário das 20 horas também. Então, hoje, dia 8 de março, a Escola Luiz Gelain iniciou seu ano letivo através do ensino remoto. Por enquanto, as aulas estão sendo apenas via WhatsApp. A plataforma, que seria online, ainda não está pronta. Ela está sendo organizada pela SEDUC. E, como sabemos, pelo decreto estadual, as aulas presenciais estão proibidas. Em conversa com a diretora Lenita Sonda, ela me colocou que ainda faltam professores e que estão em análise. Ela não teve como me passar de quais disciplinas estariam faltando os professores, pois, segundo ela, estão sendo chamados os professores que se inscreveram nos contratos temporários do final do ano. Então, até o final da semana, até a sexta-feira, ela consegue me passar mais certamente de quais disciplinas estariam faltando professores. E também conversei, então, com a coordenadora Viviane De Valle, da 4ª Coordenadoria Regional de Educação de Caxias, a qual também me colocou a mesma situação, de que estão sendo chamados esses contratados, que o quadro está melhor do que os outros anos, que há falta, mas a falta de poucos professores, e que talvez alguns, como vou dizer, optando por ter mais horas em sala de aula, desdobramentos, aumento de carga horária, talvez a falta de professores seja bem pequena e que, assim que são sendo chamados, se são novos contratos, leva no máximo 30 dias, e se são professores que apenas adotam mais horas aula, então esse processo é muito mais rápido. Até o final da semana estarei conversando novamente para ter uma resposta mais certa para a semana que vem. Também tivemos a informação, um aviso agora aos agricultores, que estão próximos à idade de aposentadoria, que o INSS, a partir de 26 de fevereiro, através de ação civil pública iniciada no Rio Grande do Sul,
passa a reconhecer o trabalho rural dos 8 aos 12 anos de idade. Seria um trabalho infantil que, apesar de a Constituição Federal de 1988 não permitir o trabalho infantil, não há como negar que no passado as pessoas trabalharam na sua infância, principalmente os agricultores. Então, através dessa ação civil pública, o INSS é preciso que ele reconheça o trabalho nessa idade, senão os agricultores seriam penalizados duplamente. Primeiro, por terem trabalhado muito cedo e depois por não terem esse trabalho reconhecido. Então, para que esse tempo de trabalho seja reconhecido, é necessário apresentar as provas. Essas provas podem ser via documentação ou via testemunhal. Então, essa é uma informação nova para os agricultores que estão chegando próximos à idade de aposentadoria. Da Secretaria de Saúde, fui cobrada por algumas pessoas de que houve falta de medicamentos. Então, há 2 sessões atrás, quando estivemos aqui com o Odir Boniati, ele nos apresentou de que essa falta de medicamentos se deu antes das licitações, as quais foram feitas dia 23, 24 e 25 de fevereiro, e que, segundo o próprio prefeito municipal, a compra de medicamentos tende a suprir a necessidade do ano todo. E essa falta de medicamentos não foi por falha de ninguém, foi simplesmente porque não havia insumos nos laboratórios para a fabricação dos medicamentos, pois viemos já há mais de um ano com essa pandemia, houve paradas e que prejudicou toda a organização da sociedade. Também quero parabenizar a Prefeitura pela divulgação das notícias através das redes sociais. É o que o munícipe precisa, é o que o munícipe nos cobrou muito em campanha, que seja informado o que a Prefeitura está fazendo. Então, tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores estão divulgando através das redes sociais todas as informações, os trabalhos das secretarias, que é o que os munícipes querem, merecem e têm o direito de estar sabendo. Por horas era isso, senhor presidente. Desejo uma boa noite a todos e principalmente às mulheres. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, o Anderson, a Aline, o André e as pessoas que nos acompanham via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos, né? As famílias das pessoas que a gente perdeu, né? Nesses últimos dias aqui, vítima do Covid, o senhor Orlando Bedin, o senhor Danilo Reginato e o nosso grande amigo lá do loteamento, em nome da comunidade até, quero deixar os meus sinceros sentimentos à família da nossa conselheira tutelar, a Marta Viegas, né? Que ela acabou perdendo o seu pai, né? Na semana passada, o esposo dela, o Edu, que também acabou perdendo a mãe dele, né? Então, dizer o quê, né? Muitos diziam que não era nada, que era uma gripezinha, mas está aí sim, né? Levando vidas e principalmente a Marta e a sua família, a dona Verônica, né? O Giba e a família dele, o Edu, deixar aqui os meus sinceros sentimentos do seu Antoninho, o meu tocaio, né? Seu Antônio Viegas, grande pessoa, conheço ele há mais de 25 anos, né? Uma pessoa espetacular, que toda a comunidade, eu acho que ninguém leva um rancor, nada, sempre com aquele sorrisão no rosto, né? E, infelizmente, nos deixou vítima desta doença que está aí apavorando muita gente. Gostaria também, né, de deixar aqui o meu agradecimento, né, sobre o ofício que a gente fez ao DAIA, né, que começaram a roçada ali no trecho deles de Nova Pádua Flores da Cunha, roçaram só no chão, mas já deu uma amenizada, né, que ali teria que fazer as laterais também, não sei se vão fazer, mas pelo menos atenderam, né, ao nosso ofício. Também não poderia deixar de parabenizar, né, as nossas colegas, né, a Gisele, a Deise, a Aline, parabéns pelo dia de vocês, de coração,
gostaria de deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todas as mulheres, né? Não só vocês, como a Deise falou, você falou também, a colega falou também, mulheres guerreiras, não só aqui de Nova Pádua, mas de todo esse nosso país aí, de todo mundo, né? Então, o que seria dos homens, que nem falou o colega, sem as mulheres, né? O que seria de nós sem vocês? Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho para as mamães, para as filhas, para as titias, para as vovós, né? Para as esposas, né? Enfim, para todas as mulheres. E gostaria de pedir a Deus que Ele olhasse por vocês também, né? Nesta pandemia aí, que iluminasse, né, o caminho de cada uma de vocês, né? E que, com a ajuda dele, né, tudo acabe bem, que essa pandemia vá embora e que a gente continue, né, parabenizando, né, as mulheres por muitos e muitos anos. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessorias e pessoas que assistem através do Facebook. Também quero me associar, no pequeno expediente não estava escrito, e saudar as mulheres, né? Começando na nossa casa, minha esposa, Dona Marisa, as senhoritas, a senhora Aline, a Deise e a Gisele aqui, e todas as caras do nosso município, enfim, do Brasil e do mundo. Se fala, a Deise também falou que às vezes a mulher não é muito respeitada, né? Concordo, só que às vezes há lugares que são mais ou menos. Se observarmos, aqui no Brasil tem leis da Penha, outras, que precisam se atuar bastante. Por quê? Porque a gente não sabe, às vezes, né, se é mulher também do bem ou coisa que precisa essa lei tão dura para defender a mulher. Se observarmos lá no outro lado do mundo, lá no Oriente, lá, palestinos, árabes, as mulheres não são valorizadas nada. Elas têm que sair na rua com um manto, cobrir o rosto. Não sei se é por causa de guerras que eles precisam mais de homens. É uma doutrina, uma coisa muito ruim. Mas eu digo que aqui, pelo menos na região, as mulheres têm vez sim. Só elas quererem ser do bem. Por exemplo, no lar, vocês sabem, já está mandando, fazendo, e numa empresa já é empresária, já é bancária, já é vereadora, já é prefeita, já foi governadora, até presidente da República. Então, eu vejo que a mulher do bem tem espaço, sim, né? Então, né, parabéns às mulheres, mas às mulheres que querem o melhor. Também foram 3, 4, né, vereador Antônio, o senhor já mencionou, mas eu também, porque tenho muita amizade com essas pessoas, não poder deixar, né, meus sentimentos também às famílias, né, o Danilo Reginato, Antônio Viegas, Orlando Bedin, aqui da família Boscato, um Gomes de 102 anos, até foi uma pessoa muito ligada ao governo, já foi um secretário de um governo que também me fugiu o nome, mas enfim, lá da família Boscato. E uma outra pessoa que faleceu em Flores da Cunha, foi enterrado no Travessão Alfredo, que é o seu Antônio Marostica, mas conviveu muitos anos lá no Cerro Grande e no Barra. Pessoa que estava planejando a festa do centenário. Em setembro ele completava 100 anos, passou pela Covid meses atrás, se curou, e enfim agora o motorzinho parou e teve que se entregar. Enfim, nosso sentimento a todos eles. Se tenho mais um pouco aí sobre o governo que o Demétrio falou também, eu acho que algumas coisas nosso governo até tentou acertar, mas também, como todos, andam fazendo suas falhas, sim. Se esse dinheiro veio para a saúde, deveria aplicar na saúde, andou fazendo pagamentos. Esses pagamentos, às vezes, eles não estão dando aquilo que precisaria dar o exemplo. Há problemas
entre governo, deputados, funcionários públicos que ganham muito, por que não doam o salário deles? Se viesse aqui uma epidemia forte, aqui em Nova Padua, que precisasse, eu acho que nós da Câmara teríamos que largar, vai fechar a Câmara, não vamos trabalhar. Então não vamos receber esse mês. Eu acho que seria mais do que justo. Só que alguém não vê a hora que vê o atestado, que feche, mas ele continua recebendo. Então a geladeira está cheia, né? Mas daqui a pouco ela é capaz de esvaziar, é ali. Então é um problema que a gente não sabe o que dizer, a epidemia é forte, tem que se cuidar demais, está afetando, mas também outro problema econômico também existe. Era isso, presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, apenas fazendo meus comentários finais também, como o vereador Antônio Roder comentou, o Dyer finalmente autorizou o município de Flores da Cunha a realizar a roçada no trecho que pertence ainda ao Dyer, mas que está no município de Flores da Cunha. Então a gente vê a dificuldade que é muitas vezes trabalhar com certos órgãos do governo do estado. Nem para liberar uma roçada eles conseguem ter a agilidade que seria necessária. Mas finalmente foi realizada e a gente agradece também ao Dyer e ao município de Flores da Cunha pela roçada. Também, infelizmente, falando de Covid aqui em Nova Padua, do coronavírus, mais 9 casos confirmados no dia de hoje. Então, reforçar o pedido para que, dentro do possível, dentro das medidas cabíveis, as pessoas de Nova Padua respeitem esse distanciamento, respeitem as regras que foram impostas pelo governo do estado, algumas das quais eu, de certa forma, acho uma das maiores bobagens que eu já vi vindo de um governo federal, como é o caso do decreto 55782, emitido pelo governador Eduardo Leite, que diz e desdiz o que é essencial e o que não é essencial na venda dentro dos supermercados. Aí a gente vai ali para a Copada, vai ali para o Comercial Agrícola Paviani e vê lá as etiquetas, copo, garfo, prato, e outros utensílios da colônia que a gente quer comprar, talvez um prego, não pode vender, somente itens essenciais. Então, fica a pergunta. Claro que há algumas, por exemplo, essa questão de bandeira preta, de lockdown, até hoje não foi provado se funciona ou não, mas a gente aceita a medida emergencial, a mesma coisa o tratamento precoce, que tanto se falou, não é comprovado cientificamente. Há quem diga que funciona, que não funciona, mas dentro de uma medida emergencial, a gente vai aceitando ou não o que é mais viável para o momento. Agora, uma decisão do governador de definir o que é essencial, o que não é essencial dentro de um supermercado, então na prateleira lá da Copada só não vai ter lá o vírus na prateleira, só vai ter dos pratos, dos garfos, das comidas não vai ter. Entendeu? É essas coisas que a gente fica abismado de algumas decisões. Como eu disse, algumas, a gente até pode questionar, mas temos que aceitar essa bandeira preta, se funciona, se não funciona, não sabemos, mas é o que nós temos, Vamos tentar respeitar o máximo possível e torcer para que melhore. Então, de certa forma, eu também concordo com o que o vereador Demétrio coloca. A gente vê um Dória perdendo espaço a nível nacional e vemos um nome, Eduardo Leite, crescendo. Então, de certa forma, às vezes muitas ações são mais para gerar marketing do que para solucionar o problema da população. Mas, enfim, voltamos para Nova Padua, que é o que mais nos importa. Também estive conversando com o prefeito Darley Pilati sobre o cascalho. Tivemos uma grande demanda de cascalho para os agricultores
nesse primeiro bimestre, ou seja, janeiro e fevereiro, ele até me passou 580 toneladas a mais de cascalho e brita do que no primeiro bimestre de 2020. Então, sim, uma gestão pública muito preocupada com a agricultura. Claro que isso se deve também um pouco ao excesso de chuvas que tivemos no início do ano e também a super safra dentro do meio rural que tivemos, principalmente na agricultura, mas sim, se por acaso faltou para um agricultor em um dia ou em final de semana, houve relatos dos próprios vereadores que dias depois já foi solucionado. Então, que bom que mantenhamos esta média, sempre subsidiando os agricultores no que for necessário. E também, né, os comentários já foram feitos pelos vereadores, mas eu também, como presidente, me solidarizo, a família Reginato, a família Bedin, a família Maróstica, que foi citada pelo Lino Pecati. Realmente, meu pai me contou muitas histórias, né, vizinho lá de terra, lá do Cerro Grande, na sua infância, amigo do meu nono Joaquim, que tiveram várias histórias, e também aos meus amigos, a Marta, o Edu, pelo falecimento dos familiares deles. Então, de certa forma, é com muita tristeza, né, que a gente toda segunda-feira tem que vir aqui e lamentar a perda de um amigo, de um conhecido ou de uma pessoa que foi importante aqui para Nova Padua. Então, de novo, seja por pandemia, seja por outras questões, que a gente se cuide o máximo possível, né? Como o vereador Demétrio colocou, às vezes vai falar para um peão ou para uma pessoa que está ali trabalhando, botar máscara, vai embora. Né? Enfim, a gente tem que adentrar na realidade, mas como eu disse, sempre tentando respeitar o máximo possível, que logo ou menos estaremos sim saindo dessa situação. E para finalizar, claro, de novo reforçar meus votos de felicitações às mulheres aqui de Nova Padua, a Aline, a Deise e a Gisele, desde o início, quando soube que seria presidente desta casa pelos primeiros 2 anos, tive o orgulho de poder escolher quem sentaria ao meu lado. E justamente pude optar por ter 2 belas e competentes mulheres aqui do meu lado, para representar também, né, para mostrar que nós também damos o devido valor e o devido respeito às mulheres de Nova Padua, tanto pela votação que fizeram, tanto pelo que representam, principalmente pelo que representam, sejam dentro de casa ou seja na comunidade. Mas, sem mais delongas, teríamos outros assuntos, mas deixamos para a semana que vem. Agradeço a proteção de Deus, agradeço a presença dos colegas vereadores, funcionários aqui da casa, agradeço as pessoas que nos assistem de casa via Facebook. Uma ótima semana a todos, uma boa semana e que tenhamos fé em Deus que esse momento dificultoso para todo mundo e principalmente para o Rio Grande do Sul e para Nova Padua passe o mais breve possível. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.